Apenas um homem de Deus contra 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera e um grande desafio. O Deus que respondesse com fogo e queimasse a oferta sobre o altar, esse Deus sim seria o Deus verdadeiro. Então todos os profetas falsos de Baal e de Azera mataram um novilho, montaram um altar e depois clamaram para que Baal enviasse fogo para consumir o seu holocausto. Porém, irmãos, nada, exatamente nada aconteceu. Mas quando chegou a vez de Elias, você já deve imaginar. E eu separei, irmãos, 10 lições sobre esta batalha épica e reveladora. Leia a passagem que está escrita lá em 1 Reis, capítulo 18, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Então, sem perda de tempo, mesmo bastante resfriado, nós vamos mergulhar nessa palavra. Minha voz está debilitada, mas a unção de Deus está descendo. Primeira lição: leve as suas guerras para o alto. O versículo 19, irmãos, do capítulo 18, deixa claro que é Elias que propõe o desafio contra os profetas falsos. E é interessante que Elias indica o local da batalha. Sabe onde é que ele indica? O Carmelo, o Monte Carmelo. Já que o monte é um lugar alto, eu entendo que Elias estava levando a sua guerra para o alto. Um verdadeiro sinal, irmãos, de dependência de Deus. Nossas guerras só são vencidas, irmãos, quando levamos ela para o alto, quando buscamos a Deus de todo o nosso coração e descansamos a nossa alma em Deus. A águia não luta com serpente no chão. A águia agarra a serpente e leva a serpente para o alto. Seja um cristão águia. Seja um cristão águia. Leve as suas guerras para o alto. Entregue tudo a Deus. A especialidade do crente águia não é lutar aqui embaixo. Não é levar guerras para baixo. Não é lutar contra a carne, contra o sangue. Não é lutar contra as ferramentas de baixo. Muito menos com as ferramentas, irmãos, do mal. Leve para Deus. Conte com o único Deus e verdadeiro que responde a nossas guerras com fogo do céu. Segunda lição: fazia de tudo e não acontecia nada. Irmãos, os profetas falsos faziam de tudo. Clamaram até o meio-dia, rodearam em volta do altar, se cortaram com faca até derramar os seus próprios sangue. Mas no versículo 29 diz que não houve voz e nem resposta e nem atenção alguma por parte de Baal. Eles fizeram tudo o que Baal queria, mas não aconteceu nada. Então fique a lição: se nós fizermos tudo o que Baal e Astarote querem, nada de bom vai acontecer na nossa vida. Se você permitir que entre tudo o que o mundo quer na sua vida, nada do céu vai descer sobre a sua história. Isso aí é o famoso entra tudo, mas não acontece nada. Igualmente, irmãos, a igreja que permite o mundo entrar dentro dela, a igreja pode ter toda a sofisticação, pomposidade, membresia grande, não acontece nada, porque entrou tudo, mas o tudo mesmo, que é Jesus, ficou do lado de fora. Terceira lição: a diferença está na hora do desafio. Irmãos, como diz lá no versículo 19, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera que comem da mesa de Jezabel. Comem da mesa de Jezabel. Enquanto, irmãos, os 850 profetas falsos comiam da mesa da maléfica rainha Jezabel, Elias comia o que Deus enviava na caverna. Enquanto eles se alimentavam da mesa de Jezabel,
Elias comia à mesa da viúva de Sarepta. Olha só que forte, irmãos. É melhor o pouco com a santidade do que o muito no pecado. A diferença está nítida, irmão. Sabe aonde? É na hora do desafio. Quem se alimenta na mesa do pecado se desespera na hora do desafio, na hora dos desafios da vida. Está fraco demais para se alimentar, ou seja, na mesa do Senhor, e fraco demais para enfrentar o pecado. Ainda perdeu a aliança com Deus. Mas quem se alimenta de Deus tem o que dá na hora do desafio. Coma somente aquilo que Deus colocar na sua mesa espiritual. Quarta lição: Elias demorou mais tempo preparando o altar do que orando. Na hora, irmãos, de preparar o altar, Elias precisou de mais tempo ainda. A Bíblia usa 6 versículos para falar da preparação do altar e usa apenas 2 para falar da oração que Elias fez para o fogo do céu descer. Já os profetas de Baal nem altar tinham. Eles partem direto para a oração, ou seja, a oração e a vida dos falsos profetas não tem altar de comunhão com Deus. Elias passou muito mais tempo preparando o altar do que orando. Sabe por quê? Não existe vida de oração sem altar. Deus não responde à oração de quem não tem altar de santidade, quem não tem altar de comunhão. Conserte o teu altar, prepare o altar e viva no altar da santidade e se prepare para ver o céu responder com autoridade às suas orações. Quinta lição: para edificar um altar, tem que começar de baixo para cima. Irmãos, não tem como preparar um altar sem antes começar de baixo. Isso fala daquilo que fazemos para Deus em prol da obra e da santidade que está começando de baixo para cima, ou seja, são atitudes que nós tomamos que só nos leva para cima, que só nos leva para nós olharmos mais ainda para o céu. E este de baixo para cima também fala da nossa humildade para com Deus. Todo humilde se parece com o Mestre Jesus. Jesus disse que bem-aventurado são os pobres de espírito, ou seja, os humildes, os que começam de baixo. Humildade, irmãos, vem de humus, que quer dizer terra. Se humilhar é descer ao nível mais baixo da terra. Por isso que Jesus desceu, por isso que Jesus se humilhou até assumir a forma de servo. Então entenda que tem que começar na humildade, tem que começar embaixo. Sexta lição: o altar não era dessa terra. Irmãos, o versículo 32 diz que Elias fez uma vala, fez um rego, uma valeta em redor do altar. E essa valeta era tão grande que dava para semear 2 medidas de semente. Irmãos, essa valeta que Elias fez em volta do altar servia não só para acumular água derramada em cima do altar, mas também para separar o altar daquele território. A partir de agora, depois que fez aquela valeta, o altar não fazia mais parte daquela terra. Havia uma separação. E eu aprendo que todos nós, quando recebemos Jesus como nosso Salvador, Ele cavou uma valeta ao nosso redor para nos separar de toda a contaminação desse mundo. Nós estamos aqui agora, mas não somos desse território aqui. Que Deus, assim como Ele fez no princípio da separação das luzes das trevas, te separe todos os dias da escuridão, a escuridão do pecado e a escuridão da incredulidade. Se você não se separar, vão derrubar o teu altar de comunhão com Deus. Sétima lição:
Deus só entra quando a situação está impossível. Elias joga água para eliminar todo tipo de acusação de fraude, irmãos, naquele altar. Porque alguém poderia dizer que já existia uma fagulha de fogo ali. Por isso que ele vai lá e joga a água. E Elias também, irmãos, molhou a lenha para dificultar mais ainda a situação. Mas os profetas de Baal não molharam a lenha. Elias molhou a lenha para deixar a situação mais impossível ainda, entendeu? Elias sabia que o Deus a quem ele servia era o Deus do impossível. Isso nos ensina que quanto mais difícil fica o cenário, mais possível fica a ação de Deus em nossa vida. Para Deus, irmãos, não existe o lado mais difícil ou o lado mais fácil, ok? Toda situação para Deus, ele olha e diz, não há impossível. Para Deus nada é impossível. Então, viva pela fé naquele que pode todas as coisas. Olhe mais para Deus do que para você e descanse o seu coração naquele que pode todas as coisas. No dicionário dele não existe a palavra impossível. Oitava lição: nunca foi tão fácil escolher o lado certo. O povo, irmãos, estava com o coração dividido entre Deus e Baal. Versículo 21, Elias pergunta, até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Mas o coração do povo estava tão dividido que nem depois, irmãos, de tanta evidência, nem depois da experiência de ver o fogo do céu descer, o povo desceu de cima do muro da dúvida. E é uma realidade, irmãos, bem atual, essa que nós acabamos de ver. Assim como no Carmelo, nós também estamos diante de tantas evidências na palavra. E olha que eles não testemunharam os milagres de Jesus, o ministério de Jesus, mas nós sim, pela fé, conhecemos e testemunhamos. Mas infelizmente, a maioria prefere ignorar o que Jesus fez por nós na cruz. Diante de tantas evidências, irmãos, diante de tantas provas, nunca foi tão fácil escolher o lado certo, escolher o lado de Deus. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer ver que Jesus é o único caminho para a salvação. Nona lição: o céu prioriza o Cordeiro. No versículo 38 diz que o céu, irmãos, quando o fogo desceu, consumiu primeiro o holocausto, consumiu primeiro o Cordeiro. Depois ele consumiu a lenha, as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava na valeta. O fogo consumiu primeiro o Cordeiro, sabe por quê? Porque o céu prioriza o Cordeiro na nossa vida. Pare tudo aí e veja se você não está deixando o Cordeiro para depois. Pare tudo aí e veja se você não está deixando o Cordeiro por último na sua vida. Que lugar o Cordeiro de Deus tem na tua casa? Que lugar o Cordeiro de Deus ocupa no seu dia? Que lugar o Cordeiro de Deus ocupa no seu coração? Priorize o Cordeiro que te priorizou na cruz do Calvário, a ponto de morrer em nosso lugar. O céu, irmãos, além de priorizar o Cordeiro, ele analisa o nosso nível de prioridade ao Cordeiro também. 10ª lição: fogo do céu e espada na mão. Irmãos, o versículo 40 diz que Elias lançou mão dos profetas de Baal e fez eles descerem ao ribeiro de Quizon e ali matou todos eles. Com isso eu aprendo que Elias tinha fogo do céu, a aprovação de Deus, porque tinha espada na mão, que é a palavra. Sabe por quê? Porque não existe fogo
poder do alto se você não tiver a palavra. Tem culto que tem tudo, tem louvor, tem peça teatral, coreografia. Não que isso seja errado, não que isso seja proibido, isso é bênção. Tem tudo isso, só não tem ou quase não tem palavra. O que nos reveste, irmãos, de poder é a espada do Espírito Santo de Deus, que é a palavra. Use fogo, mas não se esqueça da palavra, em nome de Jesus. Peço perdão pela minha voz estar assim. Ore por mim, continue suas orações. Eu quero agradecer aos irmãos que estão em oração por mim. Eu peguei um resfriado muito forte e ele atacou minhas cordas vocais, obstruiu minhas cordas vocais. Ontem eu estava pior, por isso que ontem, na segunda-feira, eu não fiz nenhum vídeo, né? Fiz só um vídeo para comunicar. Mas agora não, se Deus quiser, vai ficar tudo bem daqui para frente e a gente vai poder estar juntinho aqui todos os dias. Como é bom. Eu estou pensando até em fazer um grupo de WhatsApp. Eu estou orando a Deus para isso, para ver se a gente consegue se conectar mais, eu enviar mais notificações dos vídeos para os irmãos e a gente está podendo orar uns pelos outros também, fazendo parte de um grupo, para a gente estar intercedendo uns pelos outros, edificando uns aos outros, porque será assim, enquanto estivermos aqui, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Você, aquela pergunta que não quer calar, você acompanhou até o final? Eu quero ver teu comentário aí, eu acompanhei até o final. Deus te abençoe, Deus é contigo e obrigado pela tua presença, em nome de Jesus.